Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Abra aí comigo, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Você vai deixar aí aberto. Então vamos ler aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Fala da história de Ana. Então nós temos aqui uma mãe que vai servir de exemplo para todos nós. Não apenas as mães que estão aqui, mas uma mãe que é um exemplo de atitude para todos nós. Homens, mulheres, solteiros, casados, para todos os crentes. Ana serve de inspiração. Ela tem sido estudada, lida, ela tem sido pregada a respeito dela. Nessa história tem corrido os séculos de uma mulher de fé, de uma mulher humilde, de uma mulher de honra, mas que era estéril e que experimentou o milagre de Deus na sua vida ao dar à luz a Samuel, porque teve atitudes corretas diante de Deus. Então nós vamos ver essas três atitudes, pode colocar aí: fé, humildade e honra, que são chaves para liberar milagres na nossa vida. Nós encontramos em Ana fé, humildade e honra. Então nós vamos ler aqui do 1 ao 8, em seguida nós vamos estar orando pela palavra e também orando pelos nossos amigos, que estão nos honrando com a sua presença nessa noite. Acabei esquecendo naquele momento de orar por vocês e por suas famílias. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então vamos orar. Santo Espírito, eu peço a tua ajuda, a tua assistência nessa hora, para a ministração da tua palavra. Meus irmãos que estão aqui, as pessoas que entraram nesse lugar precisando ouvir a palavra do Senhor. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tua palavra é machado, Senhor, que corta, que despedaça, martelo, fogo que consome. Eu oro, Senhor, para que a palavra eterna e imutável do Senhor fale aos nossos corações. Também eu quero nessa hora abençoar os Natanaéis que aqui estão, os familiares. Quero abençoar os nossos amigos, convidados, mães que estão aqui hoje, famílias que estão aqui nesse culto. Eu os entrego em tuas mãos e eu peço que o Senhor possa falar com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Nós encontramos aqui, queridos, uma mulher que era estéril. A esterilidade naquela época era uma condição de muita vergonha para uma mulher. Se tinha em mente que uma pessoa estéril era uma pessoa que Deus estava castigando, que Deus estava punindo. Então a esterilidade ela não era bem vista na sociedade oriental, especialmente nesse contexto do Antigo Testamento.
Temos várias mulheres estéreis e todas elas orando por cura, orando para ter filhos. E Ana, ela era estéril. E ela sofria muita humilhação e zombaria, porque o seu marido tinha uma outra mulher. Então, eu só quero abrir um parêntese, para explicar que era um costume da época, mas que Deus não tinha sancionado isso. Não era plano de Deus que um homem, não era e não é, que o homem tivesse mais de uma mulher. Nós cremos que o padrão original de Deus está lá no Jardim do Éden. Deus criou Adão e Eva. Então nós temos o padrão de Deus, um homem com uma mulher. Então, se Deus quisesse que o homem tivesse mais de uma mulher, Ele teria criado Adão e Eva e Ava. Adão, Eva e Ova. Ele teria criado um homem e duas mulheres, mas Deus criou em Gênesis um homem para uma mulher. Porém, nós temos aqui um homem chamado Elcana, que tinha duas mulheres. E o que acontece aqui? A que tinha filhos, ela rivalizava com a que não tinha. Ela zombava, ela perseguia, ela se comparava com a outra. E isso atingia Ana de uma forma muito forte. A Bíblia diz que Ana chorava de tristeza profunda. E essa tristeza, ela acabou evoluindo para uma amargura de alma. Então vejam só, talvez a questão sua não seja esterilidade física, de não ter filhos naturais. Mas existem, irmãos, outros tipos de esterilidade. Existe esterilidade nas emoções. Pessoas que não conseguem amar, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem se vincular a uma outra, num vínculo estável. Pessoas que só conseguem ter vínculos temporários, passageiros, descartáveis. Então, existe a esterilidade emocional, e pessoas muitas vezes se sentem limitadas em suas emoções e não conseguem perdoar, não conseguem romper em sua vida emocional, em sua vida sentimental. Existe muitas vezes esterilidade no casamento. Casamentos que não conseguem, evoluir, deslanchar. Casamentos que não conseguem avançar em um crescimento. Pessoas que estão estéreis, às vezes, na área profissional, na área financeira. Pessoas que são estéreis na área espiritual. Têm uma vida espiritual muito rasa. Um relacionamento com Deus, às vezes, muito fraco. Então existem vários tipos de esterilidade. O de Ana, a esterilidade era esterilidade física. Ela não podia ter filhos. Mas existem hoje muitas outras esterilidades. Eu sei disso porque haviam áreas da minha vida que eram estéreis. Eu não conseguia perdoar. Eu não conseguia manter um vínculo com uma pessoa durante muito tempo. Meus relacionamentos eram descartáveis, bem líquidos. Ao mesmo tempo que eu amava uma pessoa, daqui a uma semana eu não queria mais nem vê-la na minha frente. Tem alguém assim que se identifica com isso? Então, são áreas que há uma esterilidade. E aqui nós temos uma mulher que, por conta disso, ela sofria zombaria e humilhação. E muitas vezes, irmãos, nós estamos sofrendo humilhações e zombaria. Às vezes não é nem das pessoas. Às vezes é das pessoas também. Mas às vezes o inimigo, por saber de fragilidades que nós temos em nossa alma, em nosso casamento, em nossa vida espiritual, Satanás, ele não pega leve. Assim como Penina, ela foi muito incisiva em perseguir Ana. O inimigo da nossa alma, ele também vai vir com força, e muitas vezes com zombaria mesmo. De que adianta você estar servindo a Deus? Que adianta
tu lê a Bíblia? O que é que está mudando na sua vida o fato de você ir a um culto, de você ir numa célula? Quantas vezes a gente ouve pessoas assim debaixo, né, de acusações? Nada está mudando na sua vida. Deixa de ser tolo, deixa de ser trouxa. Mergulha no pecado logo de uma vez. Você já ouviu alguma voz assim? Porque eu ouvi isso. Eu lembro que quando eu caía em algum pecado, era aquela voz que vinha: vai mais fundo. Tu não presta mesmo, tu és um sem vergonha mesmo, né? Descarado, um crente hipócrita. Vai, peca logo. Então, são vozes que muitas vezes ouvimos, como Ana experimentava esse tipo de humilhação e de zombaria. E isso provocava em Ana uma tristeza muito profunda. Queridos, nós temos que ter cuidado com a tristeza. Existe uma tristeza que está dentro de um limite de normalidade, né? Podemos ficar tristes, mas uma tristeza que não é cuidada, uma tristeza que não é colocada diante do Senhor, uma pessoa que não faz uma autoanálise para saber, né, por que eu estou triste, né, por que a minha alma anda abatida. E se você não der importância aos seus sentimentos, essa tristeza ela pode se transformar, o que aqui a Bíblia diz, amargura de alma. Veja o verso 10. E levantou-se Ana com amargura de alma. Agora veja comigo o verso 16. Ela diz: pelo excesso da minha ansiedade e de minha aflição. E no verso 15 ela diz: eu sou mulher atribulada de espírito. Então nós vemos uma tristeza que ultrapassou um limite e que se tornou amargura de alma. É algo mais sério. Vocês sabem que hoje uma das doenças emocionais mais comuns se chama depressão. Mas como começa uma depressão? Uma tristeza que vai se aprofundando, não é? Frustrações às vezes que acontecem na vida, a pessoa não sabe lidar com as frustrações, com as perdas, a ansiedade às vezes causa depressão também, e nós não vamos resolvendo essas coisas, como diz o pastor Márcio, essas pendências, a gente não vai enfrentando isso como a gente deve enfrentar, elaborando, usando aqui a linguagem dos psicólogos, a gente não vai elaborando as perdas, a gente não vai entendendo, né, os altos e baixos da vida, e nós vamos simplesmente, não, deixa para lá, depois eu resolvo, não, depois isso muda, e às vezes não muda, não resolve, o tempo não resolve, o deixar para lá não resolve. A única coisa que resolve é quando nós enfrentamos as nossas tristezas, enfrentamos as nossas tribulações, enfrentamos as nossas lutas, enfrentamos. E aqui a Bíblia diz que Ana se tornou uma mulher amargurada. E nós temos que cuidar do nosso coração. Eu digo isso, irmãos, porque há muitos anos atrás, lá pelos anos 2005, 2006, eu estava realmente amargurado em meu coração. Eu estava com uma amargura muito grande em meu coração. E essa amargura, primeiro me fazia me sentir como vítima. Eu era vítima de tudo e de todos. Em segundo lugar, eu queria vingança. Então, aquela velha situação lá de trás, que eu achava que eu tinha vencido, de vingança, de rancor, de ressentimento, a amargura de alma estava trazendo à tona. Então eu estava mais ou menos um crente sabor de mel, não é? Um dia eles vão ver, um dia quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? vai ver o que é que vai acontecer. Um dia eles vão comer aqui na minha mão. E eu lembro como Deus chegou para mim e disse: você está amargurado.
Isso é amargura de alma. Você não soube lidar com as frustrações, você não soube enfrentar as perdas, as decepções, os teus altos e baixos, os altos e baixos dos outros, e então você está amargurado. E eu lembro, irmãos, que eu fui buscar a Deus, porque eu queria que aquele espinho, que aquela flecha fosse arrancada do meu coração. Eu lembro que foi um processo, mas glória a Deus, porque eu acho que 1 ano depois, eu já estava com a minha alma livre daquela amargura. Então, não faça de conta, tá, que a tristeza, ou que talvez a frustração, a decepção não está aí. Você precisa enfrentar isso. Ana, infelizmente, ela chegou como Noemi chegou. A Bíblia diz que Noemi perdeu o esposo, Noemi perdeu os 2 filhos, e quando foram chamá-la Noemi, ela disse: não me chamem Noemi, meu nome é Mara. Ela mesma, já pensou? Me chamem de amarga, porque é isso que eu sou. Então, Ana e Noemi são exemplos bíblicos, né, de pessoas que não souberam lidar com situações contrárias. E no caso de Ana, era algo dentro dela. A esterilidade estava dentro dela. Agora veja a decisão que essa mulher toma. Vamos ler o 9 agora. Vamos ler o 9. 9, 10 e 11. Após terem comido e bebido em Siló, o contexto aqui, para você entender, uma vez por ano, eles subiam até a cidade de Siló, e em Siló estava o tabernáculo, estava o santuário. E lá estava Eli, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram perversos. Eli já era um sacerdote idoso, quase perto de 100 anos, já não enxergava bem, e Eli tinha sérias limitações na sua vida espiritual. Então esse era o contexto, tá, do contexto espiritual desse momento. Então Elcana juntava sua família, Penina, seus filhos, e Ana, sem filhos, sem nenhum filho, e subiam. E parece-me que nesse momento as duas se encontravam. Pelo menos o texto dá a entender que uma vez por ano elas se encontravam. Eu imagino que Ana, quando começava a chegar perto da época de subir para Siló, ela dizia: vai começar o bullying, vai começar a humilhação. Eucana, tem certeza que eu tenho que ir? Sim, Ana, é costume, não é? Os judeus, os israelitas, na época que não eram judeus ainda, os israelitas sobem para Siló todo ano. Você não pode ficar em casa, isso seria uma afronta para Deus. Tem certeza? Mas será que não tem um jeitinho? Diz que eu estou doente. Quem já enfrentou aqui situações de humilhação, de perseguição, de bullying, sabe como é isso, né? Você evita ao máximo ter que enfrentar aquilo. Então parece-me que uma vez por ano ela sofria esse tipo de humilhação e zombaria. Então vamos lá. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se. Essa palavra é chave, irmãos. Levantou-se Ana, e com amargura de alma, ela ainda estava amarga, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós temos aqui a decisão que essa mulher tomou. Nossas vidas mudam com uma decisão. Eu creio na soberania de Deus, mas eu creio na responsabilidade humana. Eu creio que Deus é soberano, sim. Eu creio que Ele é o governador de todas as coisas, que Ele é
sobre tudo e sobre todos. Eu creio que Deus é soberano, mas eu creio que há responsabilidade humana, há uma parte que Deus deixou para que o homem fizesse, e que Deus não fará pelo homem. A nossa alma, ela é composta de emoções, ela é composta de intelecto, mas ela é composta de uma terceira parte que eu considero a mais importante de todas, chamada decisão, vontade. Então nós temos o aspecto emotivo, intelectual, mas nós temos o aspecto volitivo. O que é a volição? Volição é o poder de decidir. Embora eu sei que alguns dizem que nós não temos mais livre-arbítrio, mas nós não entendemos assim. Nós entendemos que mesmo depois da queda, o Senhor nos deixou com o livre-arbítrio, com a livre escolha. E aqui está dizendo que Ana levantou-se, ou seja, ela exerceu o seu poder de decisão. É como se deu assim, um estalo. Ana, ela dizendo para ela mesma, né? Porque às vezes a gente parece meio doido, mas a gente tem que falar para nós mesmos, né? Marcos, para com isso, levante-se. Não sei se você já se viu falando com você mesmo, né? Vamos. Quando você não tem alguém que faça isso por você, né? E Ana deve ter falado com ela mesma, peraí, ano após ano eu vivo essa situação, continuo estéril, agora não só estou triste, estou amargurada, essa mulher é minha rival, me humilha, zomba de mim, sempre eu preciso fazer alguma coisa. E ela então levanta-se, mesmo com a amargura de alma, diz o verso 10, e ela orou ao Senhor, e ela chorou abundantemente diante do Senhor, e ela fez um voto, ela fez uma aliança com Deus. Então a decisão de Ana de levantar-se, irmãos, é fundamental como exemplo para mim e para você. Há momentos que nós temos que tomar as rédeas da nossa vida. Nós temos que tomar o leme da nossa vida e dizer: chega, eu preciso me levantar e fazer alguma coisa. Aqui nós temos a primeira chave, é aqui. A primeira atitude, sabe qual é? Fé. A primeira atitude, fé. Porque sem fé nada vai acontecer. A fé move o coração de Deus. Uma pessoa cheia de fé move os céus até ela. Eu digo, eu ouvi essa frase de alguém, que a fé honra Deus e Deus honra a fé. Quando Deus, Ele vê aqui na terra, em mim e em você, fé, então o coração de Deus se move em nosso favor. E aqui Ana age por fé, por quê? Porque apesar da sua alma, apesar dos seus sentimentos, ela se levantou e foi diante do Senhor. Ela buscou a pessoa certa. E ela então parou de se lamentar. Ela parou de ficar, como a gente diz, lambendo suas próprias feridas. Se tem algo que é terrível, irmãos, e que nos mantém presos, se chama autopiedade, pena de si mesmo. Você já teve esse sentimento? Eu já. Eu tinha tanta pena de mim mesmo, tanta pena, até contei aqui, já, que eu ficava como aquela vítima do mundo inteiro. Todo mundo era culpado, todo mundo era algoz, todo mundo era carrasco, e eu era a vítima de tudo, do sistema, do governo, da igreja, da família, porque eu não tive pai, porque o governo, porque a água faltou, porque, ou seja, e eu dizia, tudo de ruim tem que acontecer comigo, meu Deus. Foi o que eu fiz. Eu nunca bati na minha mãe, para merecer isso. Meu Deus, parece que tudo de ruim acontece comigo. Ah, que vida infeliz eu tenho. E isso é autocomiseração. Esse sentimento não nos leva a lugar nenhum. Eu nunca vi ninguém com autopiedade sair do canto. Pelo contrário, é um redemoinho
que te leva cada vez mais baixo, cada vez mais fundo, em um poço fundo de pena de si mesmo. E eu quero dizer a vocês, nós somos vítimas, sim. Por exemplo, eu fui vítima de abuso sexual. Vítima. Mas todos nós somos também carrascos. Em algum momento da nossa vida, nós somos algozes. Nós também fazemos outras pessoas sofrerem. Então, nós somos vítimas, mas nós também fazemos outras pessoas sofrerem. Quando eu entendi isso, com relação, por exemplo, ao meu pai, eu entendi que meu pai, ele tinha sido carrasco comigo em algumas coisas, que ele tinha realmente machucado meu coração em algumas coisas, mas eu entendi que ele também era vítima, porque provavelmente ele tenha sofrido isso com o pai dele, não sei. Então isso trouxe para mim libertação, e eu comecei a orar especificamente sobre as questões da minha alma. E aqui Ana levanta-se, ora, chora diante de Deus. Então nós estamos vendo aqui quebrantamento na presença do Senhor. Não são lágrimas de ódio, não são lágrimas de raiva, não são lágrimas, de rancor, mas agora são lágrimas de quebrantamento na presença do Senhor. Senhor, por favor, atenda a minha oração. E por último, a Bíblia diz que ela fez uma aliança com Deus, um voto. Pastor, votos são válidos no Novo Testamento? Sim, Paulo fez votos em Atos. Agora, eu não recomendo que pessoas façam votos assim, à toa. Eu já vi muita gente chegando para mim, pastor, o que é que eu faço? Porque eu fiz um voto a Deus e eu não tenho condições de cumpri-lo. Eu prometi uma coisa a Deus, Deus, de hoje por diante, nunca mais eu tomo Coca-Cola. E a pessoa chegou para mim e disse, tomei um copo de Coca-Cola, pastor, e agora? Digo, para que tu fosse votar essa besteira, rapaz? Tu prometia para tu mesmo. Prometer para Deus, não, você fazia um compromisso com você, E se você falhou, recomeça, retoma e faz de novo um compromisso. Mas tem coisas, irmãos, que tem que ser feitas com Deus, tá? Essa questão da Coca-Cola, talvez você não precise fazer com Deus, mas há coisas na nossa vida, para que haja uma reviravolta, é necessário às vezes uma aliança com Deus, em determinados momentos da nossa vida. Hoje de manhã eu testemunhei, de quando Cristiane ficou grávida de Abner. Nós não tínhamos plano de saúde, da igreja nós estávamos recebendo na época um salário mínimo, a igreja era muito pequena, não tinha como nos sustentar, e eu nem exigia isso, porque eu sabia, das condições da igreja. Mas eu lembro, naquela época eu fiz um voto ao Senhor. Eu fiz um voto ao Senhor. E glória a Deus porque eu cumpri. Então naquela época eu disse, Deus, isso foi mais ou menos no mês de abril, essa época. Finalzinho de abril, início de maio, eu disse, Senhor, eu me inscrevi para fazer essa prova, desse concurso. Senhor, Tu sabes a nossa condição, Tu sabes que a igreja hoje não tem como nos sustentar. Eu preciso sustentar a minha casa, nós não estamos mais vendendo as coisas que a gente vendia, CD, livro, bíblias, nós não estamos mais vendendo. Cristiane está grávida, e o que menos ela queria era ter bebê no Hospital Dom Moura. Marcos, pelo amor de Deus, começa a juntar dinheiro e paga particular, porque eu já ouvi histórias horríveis de mulheres que sofreram muito. Eu não quero ter bebê normal, não sei o que, ok. Então vamos orar. E eu lembro que eu disse, Senhor, eu faço um voto contigo, eu faço uma aliança contigo, porque eu sei que é um milagre isso. Eu sei que é um milagre. Se o Senhor me passar nesse concurso, Senhor, meu primeiro salário todo eu darei ao Senhor. Então eu fiz uma aliança com Deus. Ninguém me forçou,
Nem estou pedindo isso aqui, irmãos, tá? Estou contando o meu testemunho apenas para falar com vocês do que é uma aliança com Deus e do que uma aliança com Deus pode trazer de respostas. Isso foi no mês de maio, eu fiz a prova. No mês de junho saiu o resultado. No mês de julho, aliás, no mês de junho saiu os classificados. Meu nome não estava entre os classificados, faltavam 2 ainda. Ainda tinham 2 na minha frente. A Cristiane disse assim: 2? Você já está lá dentro já. Cristiane, tem 2 na minha frente. Meu filho, se você a concorrência era de 1 para 150, se não me engano. Marcos, tu já deixasse 100 e tantos para trás. 2, você já está lá, já começa a comemorar. E eu lembro então que em julho saiu a resposta final. O primeiro lugar tinha sido chamado para um outro concurso, o segundo lugar tinha desistido, e então eu subi para a 7ª posição, e eram 7 vagas. E então no mês de setembro eu tomei posse. Aí então entramos no plano de saúde, irmãos. Plano de saúde tem carência de quem entra. E eu lembro que Cristiane teve bebê em dezembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses depois de eu entrar naquele plano de saúde, e não pagamos nada, não teve carência, não teve nada. Eu cumpri o meu voto ao Senhor no mês de outubro, e então os milagres aconteceram, né? E aí são outros detalhes que em outro momento eu conto. Mas o que é que eu estou querendo mostrar aqui? Quando nós temos uma atitude de fé, de nos levantarmos, e olha que nós estávamos falidos, só nós sabíamos, mas nós estávamos em completa falência nessa época. Tínhamos falido em 2007, então era 2008, nós estávamos numa situação ainda bem difícil. Mas Deus não depende das circunstâncias ao nosso redor. Deus depende dele mesmo. Amém? Dele mesmo. E nós já experimentamos, irmãos, tantos milagres de Deus. Ao depender de Deus, ao colocar a nossa fé em Deus, nós liberamos os milagres do Senhor. Amém? Eu queria que a gente aplaudisse o Senhor nessa noite. Então Ana ora. Agora vamos para o verso 12, ver a reação desse velho sacerdote. Não foi das melhores. E aqui, irmãos, é o maior teste. O teste não era Penina. O teste não era o fato dela ser estéril. Para mim, o maior teste de Ana foi esse aqui. E essa mulher passou pelo teste de um julgamento, de uma interpretação equivocada e de um julgamento errado de um homem de Deus, tá? Que isso faz toda a diferença. Julgamento errado e interpretação equivocada de uma pessoa que não conhece a Deus é uma coisa. Mas Eli, deixa eu só te lembrar aqui, Eli era a maior liderança religiosa da época. Eli era o pastor de Israel. Não tem o Papa hoje, que é sobre todos os católicos, de lá de Roma e tal. Pronto, Eli era mais ou menos isso. De Siló, ele liderava Israel espiritualmente. Não era uma pessoa qualquer. Verso 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, ela ficou orando, muito tempo. Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Ela só movimentava a boca. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho? Porém Ana respondeu, não, Senhor meu. Olha as palavras dessa mulher. Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor.
Não tenhas, pois, a tua serva, estou destacando aqui, ela falou, não, meu senhor. Agora ela diz, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Belial significa maligno, por filha do diabo. Porque pelo excesso da minha ansiedade e de minha aflição é que tenho falado até agora. Então aquele sacerdote se coloca assim de longe, vê aquela mulher orando, diz, que estranho, eu não ouço som nenhum, essa mulher só movimenta os lábios. Ah, já sei, mais uma bêbada aqui dentro. Olha que cachaceira. Enche a cara, vem para Siló. Siló tinha sacrifícios, Siló tinha festa, né? Então ele deve ter pensado, encheu a cara a noite toda, está de ressaca aqui, cheia da cana. E então, irmãos, ele vai até Ana e diz, até quando você vai ficar assim, embriagada? Sai do teu vinho, mulher. Então aquele homem de Deus, ele erra com Ana. Não tem aqui meios termos não, irmãos. Esse homem era um homem de Deus, mas ele falhou com esta mulher. Ele foi injusto com essa mulher. O julgamento dele foi errado, a interpretação dos fatos foi equivocada. Mas o que é que isso nos ensina? Primeiro, que homens de Deus erram. Tem muitas pessoas que estão com uma ideia, estão, com um alto conceito, estão com uma expectativa errada, muitas vezes. Como é que nós somos frustrados? Somos frustrados quando nós colocamos uma alta expectativa, e aí quando a expectativa não é correspondida, a gente se frustra. Então eu quero te dizer, seres humanos falham, pastores falham, liderança erra. Eu já tive líderes que erraram comigo, me trataram injustamente, disseram coisas que não foi de Deus. Já aconteceu isso, queridos. Mas quem está sendo mais testado somos nós. Na verdade, Eli compareceu diante do Senhor no dia da sua morte. E ele prestará contas. Eli vai prestar contas. No dia do tribunal de Cristo, todos os crentes do Antigo e do Novo Testamento, e todos os crentes da história passarão diante do Senhor. Então toda liderança passará diante de Jesus e prestará contas do Senhor. Pais e mães, quantos pais e mães temos aqui? Nós prestaremos conta diante de Deus dos nossos filhos. Quantos patrões nós temos aqui? Você que é patrão de alguém. Nós prestaremos contas dos nossos empregados. Ai, ai, ai. Mas é verdade. Toda pessoa que recebeu autoridade, toda pessoa que foi imbuída de autoridade, prestará contas da sua autoridade diante de Deus. Então, pode deixar. Deus vai saber como lidar com a autoridade. Mas no momento aqui do erro, quem estava sendo testada, e eu considero esse teste aqui muito forte, porque ela poderia se levantar e dizer, o quê? Pastor Eli, o senhor está dizendo que eu estou bêbada? Eu não estou bêbada não, pastor, olha aqui meu bafo. Eu estou amargurada, homem de Deus. Como é que o Senhor julga? Eu orando aqui, eu estou derramando minha alma. Ah, você não é homem de Deus coisa nenhuma. Tchau. Ela poderia ter feito isso. E segundo os padrões de hoje, ela poderia ir para a justiça. Ela iria para as redes sociais, falar tudo que fizeram com ela. De acordo com o mimimi dos dias atuais, seria assim. Mas essa mulher, a segunda chave que ela usa é humildade. Ela diz, não, Senhor meu,
chama aquele homem velho, decrépito, injusto, não tinha mais a presença de Deus, que a Bíblia diz lá mais para frente, que a lâmpada do Senhor estava quase se apagando, as visões eram raras, ou seja, Eli estava em final de carreira, não tinha sobre ele quase mais nada de Deus, mas mesmo assim, ela honra não Eli, mas ela honra a autoridade que estava por trás de Eli, e ela diz: não, Senhor meu, eu não estou bêbada. E ela diz: a tua serva não é filha de Belial. Que mulher, irmãos. Sabe, eu quero esse coração. Confesso para os irmãos que eu não tenho ainda esse coração de Ana. Quando eu sou injustiçado, sobe um vulcão dentro de mim. O quê? Espera aí. Agora vão saber. Agora eu tomo as providências. O coração de Ana não é esse. Humildade e honra. Pastor, mas ela tinha seus motivos. Sim, ela tinha seus motivos. Estava coberta de razão. Mas ela sabia as chaves que ela tinha que usar. E para finalizar, vamos ler agora o verso 17. Porque até aquele sacerdote cego, injusto, pode passar para o próximo. Ele diz: então lhe respondeu Eli. Eli foi forçado por Deus. Eli foi conduzido, empurrado pelo Espírito Santo. Vai, Eli, abençoa essa mulher. Tu não enxergaste ela com os meus olhos, mas ela é minha. Abençoa ela. E ele respondeu: vai-te em paz. Abençoou. Porque paz aqui, sabe o que é? Shalom. Vamos falar hebraico? Diga shalom. Sabe o que é shalom? Vai com cura, saúde, prosperidade, bem-estar, tranquilidade, dias abençoados. Vá com tudo o que Deus tem para você. A palavra shalom é uma palavra das mais abrangentes da Bíblia. Não só é paz, não. É cura, é saúde, é salvação, é bem-estar, é prosperidade. Ou seja, ele liberou bênçãos e favor de Deus sobre Ana. Vai-te na shalom de Deus. E o Deus de Israel te conceda a oração que tu acabaste de falar e que eu achava que era cachaça. O que foi que tu pediste, mulher? Eu pedi que ele me desse um filho. E que se eu tiver esse filho, vai ser nazireu, vai ser consagrado ao Senhor. Então, o Deus de Israel não é um Deus qualquer. O Deus de Jacó. O Deus que mudou a identidade de Jacó no Val de Jaboque. Ele te abençoe. Conceda a petição que lhe fizeste. E ela disse: acha a tua serva, olha de novo, né? Acha a tua serva favor diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A tristeza saiu. Então, queridos, ela muda de atitude. E no verso 19... ela muda de condição, desculpem, né? De atitude ela já tinha mudado, mas a condição do rosto e da alma mudou. Levantaram-se de madrugada, né? Agora nós temos um milagre. E adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana teve relações sexuais com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. Amém? Que coisa linda, um milagre foi liberado. Ela não se conformou, pode colocar o próximo, com a sua esterilidade. Ela deu passos de fé, ela deu passos de humildade, de honra, e isso liberou a bênção de Deus em seu favor. Então, para a gente orar, irmãos, vamos ler essa frase que eu coloquei aqui. Vamos ler comigo, coloque o próximo. Vamos lá?
Atitudes corretas em situações específicas movem os céus em nossa direção e o milagre se materializa. Agora, para finalizar, olha a matemática do milagre, para você que ama matemática. A equação celestial, equação de terceiro grau. Fé mais oração, não é murmuração, não é reclamação, não é autocomiseração, não. Fé mais oração, mais humildade, mais honra às autoridades. Pode ser teu pai e a tua mãe. Eu estava falando para alguém: honre seu pai. Seu pai não merece. Seu pai, você viu seu pai maltratando a sua mãe algumas vezes, traindo a sua mãe, mas honre seu pai. Não é porque ele merece, é porque a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. O que é isso? Prosperidade. E se prolonguem os teus dias sobre a terra. Quer viver 80, 90, 100 anos? 110 anos? Honre seu pai e a sua mãe. Honre as autoridades. Não estou falando só de honrar a autoridade da igreja, não, irmãos. Falando de autoridade. Eu tenho esse princípio em meu coração. Nós vamos ter eleições agora, esse ano. Bom, até o sujeito ser eleito ou não, eu posso falar dele. Claro que eu não vou usar termos pejorativos, né? Um crente não cabe isso em nenhum momento, mas eu posso falar. Agora, no momento em que essa pessoa for eleita, eu não posso mais falar dela. Mal não. Eu posso orar por ela. Eu posso discordar, sim. Eu posso discordar de algumas atitudes, de algumas práticas, mas desonra não. Alguns crentes não entendem isso. E eles estão desonrando autoridades. E a Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Não é a pessoa, é quem está por trás dela. E aí então, igual resposta milagrosa do Senhor. Vamos ficar em pé para a gente orar. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu sei que por conta, de todas as programações que nós tivemos hoje, estamos terminando um pouquinho mais tarde do nosso horário, mas nós já estamos terminando. Põe a mão no seu coração. Vamos pedir ao Senhor esse coração que Ana tinha. Primeiro, vamos pedir ao Senhor fé. Pai, aumenta-nos a fé. Como os discípulos te pediram, Senhor, aumenta-nos a fé, Jesus. Porque eu sei que a fé é a coisa mais importante na vida de um crente. O justo viverá pela fé. Então eu peço, Senhor, que não haja incredulidade em nosso coração. Nós queremos ter a fé que move montanhas. E o Senhor diz que, mesmo sendo do tamanho de um grão de mostarda, a fé moveria montanhas. E eu oro, Senhor, pelos irmãos e irmãs que ouviram essa palavra. A primeira chave sobrenatural que o Senhor quer nos dar é a fé. Nós queremos imitar a Ana, Senhor, porque ela se levantou. Ela decidiu, Senhor, buscar quem realmente podia mudar a sua história, mudar a sua sorte. E eu peço agora que os meus irmãos possam recorrer ao Senhor, porque eu sei que só o Senhor pode liberar milagres em nosso favor. E tem pessoas aqui que estão precisando de milagres na família, milagres em suas vidas interiores, milagres na esterilidade da alma, milagres, Senhor, na vida financeira, profissional. Tem pessoas aqui que estão esperando milagres em suas famílias, em seus casamentos, na vida dos seus filhos. E para que esses milagres sejam liberados, Pai, a fé precisa crescer em nosso coração. E eu oro para que a fé cresça em nosso coração. Também eu oro, Senhor, pelas outras duas chaves, essas outras duas atitudes: humildade e honra. Nós queremos ser pessoas que têm um coração quebrantado, mesmo diante de injustiças,
mesmo diante de interpretações erradas, de julgamentos errados. Muitas vezes são os próprios irmãos, é a nossa liderança que falha conosco. Senhor, muitas vezes é o nosso pai, a nossa mãe, é o marido, é um patrão que falha, nos trata injustamente, nos trata de forma equivocada. Mas Senhor, eu peço essa atitude de humildade e de honra. Eu sei que é um preço alto que nós temos que pagar, mas o resultado que Ana teve foi que 1 ano depois, uma criança estava em seus braços, e essa criança foi o menino Samuel, um profeta naquela terra. E esse profeta foi poderosamente usado pelo Senhor. Ele foi quem ungiu Davi como rei. A resposta de Ana veio, e veio muito mais do que ela esperava. A tua palavra diz que depois que ela teve Samuel, ela gerou outros filhos e filhas. Então eu peço, Senhor, que essas chaves estejam em nossas mãos. Atitudes, em nome de Jesus. Repita comigo, diga: Senhor, eu quero experimentar respostas milagrosas. Por isso eu peço, aumenta a minha fé. Eu quero ser conhecido como alguém de fé. Eu quero ter um coração humilde e de honra, custe o que custar, Senhor. Eu quero seguir o exemplo dessa mãe, em nome de Jesus. Amém.